Agora sim, vamos para o que interessa, né? Que é a nossa aula de hoje sobre a diferença de um texto dissertativo expositivo para um texto dissertativo argumentativo. Por que que eu escolhi esse tema? Você vai perguntar por que vai dar a aula sobre esse assunto. Porque muitas vezes os alunos mandam para mim redações, por isso que eu não olho mais as redações, entendeu? O aluno manda uma redação no Instagram e fala, dá uma olhadinha na redação. E ele está empolgado achando que a redação dele está maravilhosa, ou dela está maravilhosa, porque ele falou bastante sobre o assunto, e colocou todo o conhecimento dele. Mas sabe como é que colocou o conhecimento dele ou dela? Fazendo conceituações. Por exemplo, se a pessoa vai falar sobre o Covid, vamos dizer que fosse um tema para falar sobre a situação do Covid no Brasil, como é que foi. A pessoa começa a explicar. Covid começou, no início do ano, as autoridades não estavam muito atentas ao perigo que isso causaria a todos e depois tomaram a decisão de realmente fechar alguns estabelecimentos, interromper aulas nas escolas e a pessoa vai explicando e o índice de pessoas contaminadas aumentou muito. E o que está acontecendo na medida que eu estou falando aqui? Eu estou fazendo o quê? Eu estou contando uma história. Eu estou falando sobre a doença. Eu estou comunicando a você fatos, acontecimentos. Quando eu estou contando algo, primeiro isso virou o quê? Ou eu estou fazendo uma exposição do fato, ou vou contar uma história, ou vou dar uma opinião sobre o assunto. Mas jamais isso vai ser o quê? Uma redação dissertativa argumentativa. Os alunos acham que quando eles estão conceituando, explicando algo, explicando sobre o tema, eles estão fazendo uma redação dissertativa argumentativa. Eles não estão. Quando você pega o edital do concurso, ali está claro, ele quer que você desenvolva uma redação dissertativa argumentativa. Ele não quer que você faça uma redação dissertativa expositiva. Falar, conceituar sobre aquele assunto. Então vamos pensar, quais seriam as características de uma redação dissertativa expositiva? Pensa sobre isso e veja se você escreve assim. Primeiro, a redação dissertativa expositiva pode ser escrita tanto em primeira pessoa como em terceira pessoa. Posso falar como se estivesse acontecendo comigo ou com outra pessoa. Geralmente esse tipo de redação expositiva, ela vai apresentar o quê? Uma conceituação. Vai querer conceituar o tema. Por exemplo, se for o tema de racismo estrutural, a pessoa quer explicar tudo sobre o que é o racismo estrutural. Não é apenas iniciar com a pequena definição e depois começar a desenvolver uma redação argumentativa. Ela quer falar tudo. Gasta um parágrafo explicando, conceituando o que é o racismo estrutural. Outra forma também, além de conceituar, que é explicar sobre aquele assunto, ela quer definir aquele assunto em detalhes. Depois ela quer fazer uma descrição de tudo que está acontecendo no Brasil sobre aquele assunto. Se eu começo a fazer uma descrição no segundo e terceiro parágrafo, eu também não estou atingindo o objetivo do concurso. Eu só estou esclarecendo. É como uma sala de aula. No momento que eu estou aqui falando com você, eu estou desenvolvendo um texto expositivo. O professor faz um texto expositivo. Por quê? Porque ele quer ensinar. Então eu tenho que explicar tudo de uma maneira pausada, bem clara, procurar explicar da melhor maneira possível, certo? Agora, isso não é argumentar. A pessoa que vai fazer isso, ela vai... Eu estou pegando aqui uns detalhezinhos. Ela vai querer definir, ela vai querer fazer uma descrição do tema, por exemplo, do racismo estrutural. Ela vai estabelecer comparações, ela vai querer informar sobre aquele assunto e enumerar ao máximo possível aquele assunto. Ela vai estar te informando, falando bem do assunto? Sim, ela tem conhecimento do assunto? Sim, mas ela está fazendo uma redação para um concurso público? Não, ela não está fazendo uma redação dissertativa argumentativa. É isso que vocês têm que ter em mente. Se você desenvolveu bem a sua redação e começou a conceituar, definir, explicar e falar muito daquele assunto, você está só o quê? Ensinando aquele tema. Você não está discutindo
argumentando sobre aquele tema. Esse é o primeiro grande erro. O segundo grande erro é que eu não coloquei no título, mas outro grande erro dos alunos é fazer uma redação opinativa. O que é uma redação opinativa? A pessoa está argumentando, mas depois ela começa a fazer comentários do tipo: por isso que esse tipo de pessoa tinha que morrer, por isso que o governo deveria prender logo todo mundo, por isso que isso acontece todos os dias e nada é feito em nossa sociedade. Aí começou a entrar o quê? A opinião da pessoa. Ela começou a ter um envolvimento emocional com a redação. A partir do momento que eu tenho um envolvimento emocional e começo a colocar a minha visão daquele assunto, eu começo a tirar também do eixo, do objetivo que é uma redação dissertativa argumentativa. Imagina se eu vou fazer uma redação sobre a educação e começo a criticar o sistema, o governo, a direção, a escola. Aí eu critico que os pais também não ajudam, critico que o aluno não quer nada, o aluno só quer ficar na internet, com o celular na mão na sala de aula, porque o professor tem... Para achar reclamação é com o professor mesmo, ele acha 550 mil reclamações. Já imaginou eu fazendo uma redação assim com esse envolvimento emocional, criticando e falando que não adianta nada eu ficar lendo tanta pedagogia se nada se resolve na sala de aula? Eu dei minha opinião. Se eu dei minha opinião, eu não fiz uma redação de acordo com o concurso, certo? Quem tá rindo é porque faz isso, né? Então a gente vai tirar isso da sua vida, você tira isso da sua vida. Para de ficar dando a sua opinião na redação. A redação do seu concurso, se você vai fazer concurso para PM, para TJ, se você vai fazer um concurso que envolve a banca CESP, a banca FCC, FGV e assim por diante, né? IBFC e assim por diante, eles não querem saber a sua opinião. Eles só querem que você coloque um posicionamento, que você consiga defender o seu ponto de vista e você consiga argumentar. É isso que eles querem de você. Não, isso aí, Francisco, não pode dar opinião na redação, tá? Não pode. A redação não é de um concurso público, não tem esse objetivo mesmo. É diferente de você ir para um evento, uma palestra em que todos vão discutir o assunto e aí vai envolver a opinião da pessoa sobre aquilo. Na redação, não. Por quê? A partir do momento que o aluno já entra em uma universidade sabendo fazer uma redação dissertativa argumentativa da maneira correta, quando chegar lá e o professor pedir para que ele faça uma resenha crítica ou que ele desenvolva uma monografia, você já aprendendo a fazer a redação com 30 linhas dentro desse parâmetro, dentro desse esquema, quando chega na universidade você já é capaz de desenvolver outros tipos de projetos com o mesmo esquema, porque todos os esquemas são o mesmo. Uma monografia de 100 páginas tem o mesmo esquema, mais ou menos a mesma estrutura, só que com uma macroestrutura. Uma introdução enorme, e aí vem coleta de dados, e aí vai vir um monte de conceitozinhos ali envolvidos que você já aprendeu a fazer de uma maneirinha bem pequenininha com 30 linhas. Então, agora sim, primeiro, eu queria que vocês entendessem o que é uma exposição. A exposição, um texto expositivo, você vai explicar aquilo, definir aquilo, conceituar aquilo, você vai dar exemplos, estabelecer. Realmente você vai fazer um monte de coisa. Geralmente os jornalistas também fazem esse tipo de texto. Se você fizer um texto opinativo, você começa a colocar sua carga emocional no texto, falando que deveria ser assim, não deveria, o governo não deveria fazer isso, o governo deveria fazer aquilo. Foi o opinativo. Mas o que é que você tem que fazer? Agora sim, vamos para o que interessa. Como fazer uma redação dissertativa argumentativa? Primeiro você tem que entender o que é argumentação. O que era argumentar? Então o que acontece? Quando o adolescente quer ir para uma festa, para algum lugar, e ele quer convencer os pais, o que ele tem que fazer? Ele tem que conseguir argumentos convincentes do que ele quer realmente é válido e interessante que os pais apoiem, ou os responsáveis apoiem aquela decisão, aquele passeio, aquela festa. E ele começa a dizer, se for o caso de voltar tarde, vamos colocar que fosse o ano passado sem problema de Covid, né? Vai dizer, não,
O senhor me leva, mas o pai de fulana vai me trazer em casa, entendeu? Nós vamos ter horário, eu vou mandar mensagem de 30 em 30 minutos. Tudo que ele está utilizando para te convencer a fazer isso se chama argumentos. Ele não coloca carga emocional, ele procura informações válidas que vai convencer os pais do que ele quer. Ele quer convencer os pais do que ele quer. Então ele pega argumentos válidos que os pais querem ouvir para conseguir o objetivo. Vamos pegar um outro exemplo. Por exemplo, o advogado. Quando o advogado, existe o advogado da defesa e da acusação. Então, o que vai acontecer? Eles vão ter que procurar provas para argumentar. O da defesa, ele vai procurar o máximo que ele puder para conseguir provar que aquela pessoa é inocente. O da acusação, ele vai procurar o máximo de provas que ele tiver para o quê? Para convencer o juiz de que aquela pessoa é a culpada de um crime. Então ele vai juntar fatos concretos que comprovem aquela afirmação. Fulano é culpado. O outro vai procurar fatos concretos que comprovem que fulano é inocente. É isso que você tem que fazer. Na sua redação, você tem que pegar fatos concretos que comprovem que sua afirmação é válida. Então, se eu vou fazer uma redação sobre a questão do racismo estrutural no Brasil, eu tenho que pensar, primeiro, qual é o meu posicionamento? Eu acredito que realmente ocorre racismo estrutural no Brasil. Eu estou falando que eu acredito, não significa que eu vou usar primeira pessoa na redação. Foi legal ela colocar isso, porque eu só estou explicando. Na hora de escrever o texto, você vai ter que usar a terceira pessoa e impessoalizar a sua redação. Foi bom que me lembrou desse detalhe. Eu estou só explicando. Na hora de escrever, você vai dizer existe ou o racismo estrutural ocorre com frequência no Brasil de uma maneira, muitas das vezes, velada. Ou, na maioria dos casos, de forma velada. Na maneira, como eu falei agora, eu impessoalizei o texto. Você deve impessoalizar. Se eu afirmo que o racismo estrutural ocorre no Brasil de uma forma velada, eu tenho que ter provas para essa afirmação. Essas provas são os meus argumentos. Então, o que é uma redação dissertativa argumentativa? É aquela que você cria um posicionamento de forma impessoal diante daquele assunto e você vai conseguir duas provas legais, fatos concretos, que comprovem o seu posicionamento diante daquele tema. Tem que ser isso. Você tem que conseguir provar, mas tem que ser uma estrutura bem pequenininha. E essa estrutura tem que caber em 30 linhas. Como você faz isso de uma maneira amarrada e pequenininha? Na sua introdução, tem que ter 3 frases. Lembrando que essas frases são, na verdade, períodos, que podem ser grandes, longos ou curtos. Procura ter uma média de 5 linhas na sua redação, para que sobre o máximo de linhas para os parágrafos de desenvolvimento e conclusão. Esse é o ideal. Se chegar a 6 linhas, tudo bem, mas se você for treinando para chegar a esse objetivo de 5 linhas na introdução, fica bem top. Porque aí sobra bastante linha para o restante da redação. Na sua introdução vai ter 3 frases, certo? A primeira frase de o que eu vou falar para você e que eu falo para todos os meus alunos é que você cria um texto autoral. Então, para de começar com hoje em dia, atualmente, e assim por diante. Comece com o quê? Com uma citação, com uma alusão histórica, uma referência histórica. Tenta citar um grande pensador ou fazer uma referência histórica relacionada ao tema que você vai desenvolver e que esteja relacionada ao seu posicionamento diante desse tema. Lembra que eu escolhi o racismo estrutural, então eu poderia começar a falar sobre o quê? Que desde o período colonial o Brasil vive uma luta contra o racismo, ou vive uma luta de afirmação ou de busca de união entre as raças, alguma frase desse sentido. Você fez referência ao período colonial. Lembrando que tem que estar relacionada à segunda frase, que você vai mostrar um posicionamento. Eu falei no início, né,
fiz a referência que desde o período colonial existe um posicionamento da nossa sociedade contra, ou uma luta em nossa sociedade contra o racismo. Ponto. Porém, percebe-se que continua a existir um racismo velado, representado pelo novo conceito existente, que é o de racismo estrutural. Segunda frase. A minha terceira frase, eu já tenho que inserir os 2 argumentos que comprovam a frase anterior. Então, eu tenho que achar 2 argumentos que comprovem a existência do racismo estrutural. Você encontrou esses 2 argumentos, você vai citar brevemente os 2 argumentos na terceira frase. E aí, o que vai acontecer? Fechei o meu parágrafo de introdução, que pode ter de 5 a 6 linhas, porque você vai escrever com letra legível e pequenininha. Escreva com letra pequena para caber tudo ali, tá, gente? E aí sim, depois que você escolheu os 2 argumentos que vão comprovar essa afirmação, o que você vai fazer? Sua redação está pronta. Você está com tudo pronto nessa introdução. Quando você faz uma introdução prontinha, fechada como essa, você já sabe o que vai falar no segundo parágrafo, no terceiro, e já sabe qual é a solução do problema. Se for uma redação para o Enem, vai ser uma proposta de intervenção. Ou se for para outro concurso, uma solução, um fechamento de ideias. Os 2 argumentos que você citou na introdução, você vai explicar em detalhes o primeiro argumento no segundo parágrafo, e aí a hora que você tem que lembrar de fatos concretos que reforcem e comprovem esse argumento escolhido por você. No terceiro parágrafo, você vai explicar em detalhes o segundo argumento, da mesma forma, procurando o máximo de dispositivos concretos que comprovem esse segundo argumento. Olha aí a redação já acabando. Acabei de comprovar os 2 argumentos no segundo e terceiro parágrafo. O que eu vou fazer agora? Eu vou para o meu fechamento de ideias, a conclusão. Sendo assim, aí eu concluo. Eu fecho falando o quê? Ou fazendo um fechamento de ideias, amarrando tudo que você falou na introdução, ou você vai direto para uma proposta, para uma solução do problema. E aí toda a redação está amarradinha, fechadinha em 30 linhas, tudo porque você fez uma introdução muito bem feita. Isso, quais seriam os 2 argumentos? Agora a gente vai ter que pensar, porque eu falei que existe um racismo estrutural velado. Quais os 2 argumentos que nós poderíamos utilizar? Vocês vão agora ajudar, vocês vão pensar aí. É estatisticamente comprovado que nas grandes corporações, nas grandes empresas, os líderes são de maioria branca. Se não for 100%. Não há grandes líderes negros em grandes corporações. Isso já são dados comprovados, mas aí a gente teria que fazer uma pesquisa mais profunda para colocar isso. Isso é um fator. Outra característica que poderia comprovar a existência do racismo estrutural é o fato que a maioria negra e parda na nossa sociedade, ela consegue se colocar bem em subempregos. Não empregos com realmente status social, com a questão do status social envolvido. Quando envolve status social, um bom posicionamento num banco, numa grande corporação, aí há uma certa seleção. Agora, se a pessoa ela vai concorrer a outros cargos que seriam cargos mais subservientes, aí sim a população parda e negra ela consegue se colocar bem. E isso aí é uma das comprovações relacionadas ao racismo estrutural. Isso, eu gostei desse comentário do Wagner. Olha o que o Wagner falou. Argumento tem vários. O X da questão é como relacioná-los na introdução, conforme a orientação. O que acontece? Todos nós somos um mundo. Eu penso de um jeito, o Wagner pensa de outro. Lembrando sempre que o homem tem uma linha de pensamento, a mulher tem outra linha de pensamento, certo? Dependendo do seu conhecimento de mundo. Então, o mesmo tema feito por todos vocês vai ter uma abordagem diferente. O importante é que você faça da maneira correta. E a maneira correta é o quê? Você vai criar o seu posicionamento, que é único, é seu. Você é um indivíduo único no mundo. E você tem que conseguir 2 argumentos
que comprove o seu argumento. Então você tem que estudar e ler para você desenvolver o seu próprio vocabulário, desenvolver os seus próprios argumentos, conceitos que você se sente à vontade para falar, porque de repente um conceito que um homem com mais idade, que leia mais de política, vai ser capaz de desenvolver, eu não vou ser capaz de desenvolver porque eu não gosto muito desse assunto. Então eu vou falar superficialmente, não aprofundado, mas quem gosta do assunto vai ter um aprofundamento. Se você gosta mais de biologia, física e química e cai um tema de concurso relacionado a essa área de meio ambiente, é claro que a pessoa que gosta dessa área vai escrever melhor. Sempre vai depender da sua capacidade de falar sobre determinado assunto. Por isso é que vocês têm que estudar todo tipo de assunto, de saúde, meio ambiente, família, política, esporte, questões de depressão, né, suicídio, coisas que às vezes nem passam na sua cabeça, você tem que saber falar sobre o assunto. Porque se cai um tema que não tem nada a ver com você, você vai tirar uma nota baixa, você não sabe falar sobre o assunto. Bem, gente, mais alguma dúvida sobre o assunto? O ponto principal aqui foi que você hoje aprendeu que você não pode fazer uma redação expositiva nem opinativa. Está errado. Se você começa a dar a sua opinião, tu já zerou tua redação. Se você começa a fazer uma exposição ali, dar uma aula naquela redação, ela também está errada, fugiu a proposta. Pode até zerar essa redação. O seu objetivo é argumentar. Então você vai colocar logo o argumento de cara na sua introdução. Você vai fazer aquele esqueminha que eu falei da introdução, que ela vai deixar a sua redação toda amarradinha, prontinha para você e você tirar a sua nota máxima do seu concurso, tá bom? Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus colegas para eles assistirem. Lá no meu IGTV você manda para todo mundo aprender mais, aprender a fazer a redação com a professora Ana Rita, sou eu.